Conexão Ciência. No primeiro episódio da série sobre a tabela periódica, o professor Jailson Rodrigo Pacheco, mestre em Química e doutor em Educação em Ciências e em Matemática pela Universidade Federal do Paraná, nos conta um pouco da história e da importância deste recurso para a sociedade. Falando um pouquinho da história da tabela periódica, é importante a gente começar destacando que a tabela periódica não é uma ferramenta exclusiva da área da química. Várias áreas do conhecimento, como a engenharia, a física, a biologia, vão usar a tabela periódica como uma ferramenta para as ações e os trabalhos cotidianos. Por exemplo, quando eu vou falar da estrutura de materiais e o cálculo da resistência de materiais, ou quais são os materiais que podem ser alternativos para a produção de novas energias, a gente tem que primeiro olhar na tabela periódica e tentar identificar nessa tabela quais são os elementos que têm essa propriedade de ser, por exemplo, fotoativo, para pensar na substituição dos materiais existentes por novos materiais a partir das propriedades similares. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar na tabela periódica, e foi assim que a tabela periódica surge historicamente, é quais são as propriedades dos elementos que se relacionam entre si. Quando Mendeleev pensou na tabela periódica dele, ele pensou em organizar os elementos a partir da sua massa, mas ele percebeu que a cada um período as propriedades em função da massa acabavam se repetindo. Então ele tentou organizar a partir da massa, mas o foco principal aí era a organização dos elementos a partir da sua propriedade. E aí elementos que estão próximos na tabela têm propriedades similares, elementos que estão muito distantes têm propriedades opostas. Esse é o princípio básico da organização da tabela periódica. Na escola, muitas vezes os alunos acabam achando que a tabela periódica é um instrumento para decorar, então precisa decorar quais são os elementos que pertencem à família ou ao grupo, né? O termo correto é ao grupo dos metais alcalinos, ou quais os elementos pertencem ao grupo dos gases nobres. E aí a gente acaba pegando e tentando criar formulinhas para decorar. Então, os 7 porquinhos, por exemplo, que são os elementos que pertencem ao grupo do oxigênio, né? O oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. Veja que não faz sentido decorar se eu não sei que o oxigênio está lá no grupo dos não metais, ele é um gás, ele tem essa propriedade, e o fato de ele ter esses elétrons distribuídos nas suas camadas faz com que ele seja parecido, por exemplo, com certas propriedades com o enxofre. Ao mesmo tempo, o enxofre, que está muito próximo do oxigênio, é muito mais parecido com o oxigênio do que o telúrio, que está na mesma família, mas está lá embaixo. Então, a proximidade dos elementos determina essas propriedades. A organização e a história da tabela periódica passa um pouco em reconhecer como ela é pensada a partir das suas propriedades. Se você se interessou pela tabela periódica e quer saber mais sobre o assunto, ouça agora mesmo o próximo episódio. Nele, o professor Jailson Rodrigo Pacheco nos conta sobre o papel das mulheres na descoberta e desenvolvimento deste instrumento. Até lá! Conexão Ciência.